Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com o financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, Gira Podcast, onde o saber circula. Ginga Mabandi nasceu por volta do ano de 1582, em Cabaça, capital do Reino do Nodongo, logo depois da chegada dos portugueses a Luanda. Ela era neta de Nagola Nadambi e filha de Mabandi Nagola Quiluange. Nagola é um título que indica quem é o soberano, o rei. A história do nascimento de Ginga foi marcada por uma aura sobrenatural. Segundo seus biógrafos, ela teria nascido com o rosto virado para cima e com um cordão umbilical enrolado em volta do pescoço. De acordo com as crenças dos Ambundos, grupo étnico que ela fazia parte, as pessoas que nasciam dessa forma teriam uma vida adulta extraordinária. Por isso, o seu pai lhe deu o nome de Ginga, que em Quimbundo significa torcer, virar, envolver. Quando era criança, Ginga possuía uma destacada inteligência e destreza física. Por isso, ela teve permissão para participar desde cedo dos conselhos judiciais, militares e de outras reuniões presididas por seu pai. Em 1617, Mabandi Nagola, pai de Ginga, morreu. E seu filho, Nagola Mabandi, ascendeu ao poder. Seu governo foi bastante conturbado, com a invasão do Nodongo, relações comerciais desorganizadas e as lideranças locais, os sobas, rebelados. Em 1622, um novo governador português chega ao reino do Nodongo e convida Nagola Mabandi para negociar. Ginga foi a embaixadora designada para essa tarefa e partiu em viagem com sua comitiva. Ao chegar na sala de negociações, Ginga roubou a cena. Ela vestia trajes ambundos, penas coloridas nos cabelos e usava a joia nos braços e pernas. Sua postura impressionou a todos os presentes. Ginga sabia que as autoridades portuguesas adotavam a estratégia para humilhar líderes ambundos derrotados. A situação era a seguinte: enquanto o governador se sentava em uma cadeira coberta de veludo bordado de ouro, os visitantes ambundos se sentavam em capas de veludo estendidas no chão. O arranjo dos assentos queria exibir uma posição subordinada aos africanos conquistados. Ginga recusou-se a rebaixar-se. Aí, ela fez um sinal para uma criada, que imediatamente assumiu a posição de cadeira humana e se apoiou com as mãos e joelhos no chão. Ginga permaneceu sentada durante as longas horas de discussão, onde demonstrou grande eloquência e recusou o pagamento de qualquer tributo à coroa portuguesa. Nessa oportunidade, Ginga aceitou o cristianismo e foi batizada, assumindo o nome de Ana de Souza, adotando uma estratégia diplomática e mais pacífica. Quando partiu, o governador prometeu que os portugueses manteriam relações de amizade com a região de Matamba, onde Ginga tinha consolidado seu próprio poder. Entretanto, o acordo de paz nunca foi cumprido pelos portugueses. Quando assumiu a liderança do Nodongo, após a morte de seu irmão, Ginga disse aos seus seguidores que tinha as bênçãos dos antepassados para continuar a resistência contra os portugueses. Ela convenceu parte dos que lutavam junto aos conquistadores a mudarem de lado e aderirem à sua causa. Essa conjuntura instigou a fuga de escravizados em grande escala.
e ameaçava as bases da força econômica e política portuguesa em Angola. Diante da resistência de Ginga, o governador português decidiu instalar no trono do Nodongo Arya Quiluange, um parente de Ginga que reclamava a sucessão. O governador português acusou Ginga de usurpadora e mandou tropas para expulsar todos das ilhas Quindonga. Foram deflagradas muitas batalhas na tentativa de capturá-la. A guerreira reuniu vários aliados, e entre eles destacam-se os Jagas, ou como também eram chamados, Imbangalas. Ginga se uniu ao Jaga Casa Cangola e recebeu o título de Timbanza, que significa dona da casa, o título feminino mais importante na hierarquia do quilombo. Fugindo da perseguição lusitana, Ginga e Jaga Casa percorreram boa parte do território do Nodongo. Em sua campanha, ao mesmo tempo em que se fortalecia militarmente ao agregar muitos indivíduos ao seu quilombo, Ginga queria convencer os portugueses a anular o Tratado de Vassalagem, afirmando ser filha do soberano e pedia para suspender a guerra contra ela. Ginga enviou milongas, recados, que serviam somente para que ela ganhasse tempo para melhor articular suas fugas e ataques aos mercados de escravos. Ao perceberem isso, os lusitanos mataram um dos emissários, o que acarretou na separação entre Ginga e Jaga Casa. Após a separação, Ginga não só assumiu o mais alto cargo de liderança Jaga, mas demonstrou suas habilidades bélicas, atuando como guerreira armada em campo. Através da ajuda de alguns Jagas traidores, os portugueses chegaram ao quilombo de Ginga e, em maio de 1629, os derrotaram. Porém, Ginga escapou de forma admirável e buscou proteção junto ao Jaga Kassange, um poderoso e temido chefe da época, seu antigo rival. Ginga conseguiu reunir milhares de guerreiros treinados sob seu comando, não apenas Jagas de um ou de outro quilombo, mas indivíduos de diversas origens que buscavam escapar do jugo da escravidão e a enxergaram como condutora de tal liberdade. A figura de Ginga foi projetada para além das fronteiras de Angola, alcançando comunidades da diáspora africana nas Américas. No Brasil, a sua história foi trazida pelos africanos capturados pelo tráfico de escravizados, vindos da região onde Ginga vivia e governava. Muitas dessas pessoas que vinham de Angola e de outras regiões da África desenvolveram manifestações culturais. No Brasil, esse é o caso da capoeira, uma expressão afro-brasileira que envolve luta, dança, canto e musicalidade. Muitas dessas pessoas que vinham de Angola e de outras regiões da África desenvolveram manifestações culturais no Brasil. Esse é o caso da capoeira, uma expressão afro-brasileira que envolve luta, dança, canto e musicalidade. Hoje, essa manifestação é disseminada no Brasil e países afora, mas nem sempre recebeu a legitimidade que possui, sendo até alvo de preconceito. Não se sabe ao certo quando a capoeira passou a ser chamada de capoeira, mas quando a expressão se popularizou em meados do século XVIII, designava tanto a prática quanto seu praticante. Os mestres de capoeira concordam que a ginga é o movimento primordial da capoeira. A ginga, enquanto movimento corporal, revela a astúcia e a capacidade de iludir e enganar o oponente. Essas seriam características da rainha ginga. A historiadora Mariana Brex pontuou que palavras com sonoridades próximas à ginga faziam parte do vocabulário de várias línguas centro-africanas e tinham sentidos que remetiam à ideia de tumulto e enrolação. A capoeira traz essa ambiguidade, é uma luta e uma dança ao mesmo tempo. A dança era um disfarce que os escravizados no Brasil utilizavam para conseguir exercitar o corpo, já que os treinamentos físicos eram proibidos pelos senhores. Vários episódios da vida da rainha Ginga mostram a sua perspicácia
para vencer os inimigos, ora os enganando para conseguir fugir, ora nas atividades militares. As características atribuídas à rainha angolana correspondem aos adjetivos empregados para descrever o movimento da ginga. No Brasil, desde o início da colonização, há relato de pessoas negras utilizando a força do corpo para fugir dos castigos e do cativeiro. As formas de luta desenvolvidas em cada região eram entrelaçadas com as manifestações culturais locais. Em Pernambuco, por exemplo, os movimentos da capoeira originaram os passos do frevo. A trajetória da rainha angolana e da capoeira possuem muitas coisas em comum, mas a principal delas é que ambas são um legado da resistência africana. A vida da rainha Ginga recebeu a atenção de missionários, militares, governadores que registraram suas façanhas e estratégias, e também inspirou escritores e políticos nos séculos seguintes. Por volta da década de 1990, surgiu em Angola movimentos que tomaram Ginga como exemplo de resistência frente à ocupação estrangeira. A rainha foi transformada em heroína nacional pelos movimentos políticos angolanos que buscavam referências históricas capazes de unir a diversidade de povos. A partir do ano 2000, o governo angolano construiu estátuas de Ginga por toda Angola para mobilizar a memória coletiva e perpetuar o sentimento de luta contra o estrangeiro. A mais famosa estátua foi erguida em 2002, na ocasião do 27º aniversário da independência. Essa estátua foi colocada no largo do Quinaxixi, região comercial de Luanda, de intensa movimentação. Em 2012, o Banco Nacional de Angola cunhou moedas de 20 kwanzas, em homenagem à rainha Ginga. Seu nome foi dado a importantes ruas, escolas, grupos de dança e ainda a produtos alimentícios, marcando a importância de Ginga na sociedade. Um ano depois, o governo angolano promoveu uma ação de grande impacto, que foi a encomenda do filme Ginga, Rainha de Angola, representando a sua liderança guerreira. Em comemoração aos 350 anos da morte da rainha Ginga, o governo angolano, com o apoio da Bulgária e da Unesco, adicionou o nome de Ginga à lista de 19 importantes líderes femininas da África, além de acrescentar a rainha na série Mulheres da História da África, um HQ que apresenta os feitos da vida de Ginga. Para ampliar nosso conhecimento sobre a história e a importância da rainha Ginga, convidamos a professora Mariana Brex para uma entrevista. Hoje nós vamos conversar com Mariana Brex, que é doutora em História e professora de História da África e de História da Cultura Afro-Brasileira na Universidade Federal de Sergipe. A Mariana é a mais importante pesquisadora brasileira, né, que estudou e estuda ainda sobre a rainha Ginga Mabande de Angola. Né? Os estudos dela têm foco nessa atuação política e militar e de resistência à ocupação portuguesa na era moderna. A Mariana também discute sobre as memórias e as representações da rainha Ginga na diáspora africana. E também é autora de livros que a gente utilizou aqui como referência, que é o Ginga de Angola, Memórias e Representações da Rainha Guerreira na Diáspora. Um outro livro que é a Rainha Ginga, Guerreira de Angola, e um dos que eu mais gosto, que é a Poderosas Rainhas Africanas. Muito obrigada pela sua presença, Mariana. Boa tarde, saudações a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação generosa. Ai, que bom, que bom. Eu queria começar perguntando a você, Mariana, quem foram e o que fizeram essas outras rainhas gingas de Angola, né, que existiram entre os fins do século XVII e do século XVIII? Porque até então, no meu conhecimento, eu só sabia da existência da rainha Ginga. E quando a gente vai pegando os textos e estudando, a gente vê que tiveram outras. Interessante pensar que após a morte dessa rainha, a famosa, né, Ginga Mabande, que morreu em 1663,
Ginga tornou-se um povo. Houve um processo que eu chamo de etnogênese, né? A definição de uma identidade étnica a partir da trajetória dessa mulher. E então surgiu ali na região do estado de Matamba o povo Ginga, que antes não existia. No século XVII, até o final, a gente não vê a existência desse povo. Então, eu analisei como que a trajetória política e militar dela após o processo de sedentarização que ela passou nos últimos anos da sua vida, né, levou à reconfiguração das identidades étnicas, formando um novo povo. A gente encontra na documentação, principalmente no século XVIII, referência a várias rainhas gingas. E aí a gente entende que o nome passou de um nome próprio para um título. Passou a designar o título dos soberanos dessa região Ginga, que seria a união dos estados do Dongo e Matamba. Então, um processo bem interessante de mostrar assim, como que a atuação dessa mulher levou à reconfiguração das identidades étnicas e a criação de título político. Então, Rainha Ginga torna-se um título. E a gente vai ter várias rainhas no século XVIII, inclusive foi defendida essa semana, bem recentemente, a tese da Aline de Biasi, aí na UFPE, justamente sobre essas rainhas gingas no século XVIII. Então tem Rainha Dona Verônica, Dona Juliana, Dona Ana II, Dona Ana III. Então, uma série de mulheres que deram continuidade ao trabalho da Rainha Ginga assim, no sentido mais amplo. Claro que cada uma à sua maneira, a gente percebe que todas mantiveram um núcleo de resistência à presença portuguesa. Então, a gente encontra vários documentos que essas rainhas gingas, né, estão fazendo guerra, estão impedindo o comércio, estão dificultando a vida dos portugueses ali na região. Então, de alguma maneira, assim, há uma continuidade da vida da Rainha Ginga originária, e a gente lê na documentação, em alguns momentos a gente falou, mas essa mulher não tinha morrido lá atrás, como é que ela está aqui de novo, causando problema? Então, dá uma sensação de imortalidade, né? Porque deixa de ser uma pessoa e se torna um princípio político, se torna um título. Nossa, que surpreendente. Então, pensando um pouco nessa coisa da imortalidade, eu queria agora atravessar um pouquinho o Atlântico, saber de você, né, qual é a importância para essa memória coletiva que a gente tem afro-brasileira, né, de haver uma rainha guerreira sendo representada em tantas manifestações culturais no Brasil, né, como a capoeira, o maracatu, a congada, né, a gente também aqui ficou surpreso no avançar dos estudos na presença dela em outras manifestações para além da capoeira, que era que a gente tinha conhecimento de partida. Isso é fabuloso, né? Eu sempre gosto de lembrar que a primeira vez que eu ouvi falar da Rainha Ginga foi através do meu mestre de capoeira Angola, mestre João Angoleiro. Quase 30 anos ele faz um espetáculo de dança afro onde ela é uma das personagens. E foi ele o primeiro a me ensinar, né, a mandinga da ginga, o que significa o movimento corporal e associar isso a essa personalidade histórica. É importante colocar assim que no momento que eu fui fazer o doutorado, minha própria orientadora achava que eu estava delirando, né? Que era minha paixão de capoeirista, né? Que estava ali falando mais alto. Muito difícil relacionar uma mulher, né? Uma personalidade real, histórica do século XVII com o movimento corporal contemporâneo. Mas eu não tinha muita dificuldade de abrir mão disso, entender como uma coincidência. O nome é o mesmo, né? Ginga. Essa ginga, né? Da própria marca da identidade brasileira. Não, isso não pode ser coincidência. Isso, porque se for ver, tem livros, até o Luiz Felipe de Alencar está lá no pé de página, falando que não tem nada a ver, que ginga vem do alemão antigo. Isso me feria muito, né? Enquanto capoeira, mas a ginga é a alma da capoeira, o movimento mais importante. A capoeira é capoeira Angola. Como é que a gente vai falar que isso é alemão, né? Como é que a gente está invisibilizando essa herança ancestral de Angola? E aí eu fui fazendo um percurso mesmo de comparar os significados que os mestres e mestres de capoeira explicam, né, o que é ginga, com as descrições históricas dessa mulher do século XVII. E é impressionante como são os mesmos adjetivos usados. A ginga serve para enganar, a ginga é essa dissimulação, a ginga é a paz na guerra. Então, várias explicações que os mestres fornecem baixam exatamente como as fontes do século XVII descreviam a rainha ginga. Isso não pode ser coincidência, né? E é bem interessante a gente fazer, assim, eu fiz também o trabalho etimológico de entender como que a palavra ginga entra no português brasileiro, e várias línguas centro-africanas têm essa raiz, sempre nesse mesmo
campo semântico da brincadeira, da enganação, pular, né? Redemunhar, enrolar o outro. Então, assim, bem próximo com a narrativa histórica da Rainha Ginga. E é interessante a gente pensar, a história foi incorporada, né? Até é interessante pensar assim, quem conta essa história é o corpo negro. O meu mestre de capoeira aprendeu a ginga, a história da Rainha Ginga, a partir dessa sabedoria de gingar. Não é que esse mestre de capoeira ele conhece a história de Angola no século XVII, mas é como se toda aquela sabedoria, essa habilidade de resistir, de enganar, de nunca aceitar ser derrotado, né? De sempre saber dar a volta por cima e vencer o jogo. Essa sabedoria, ela tá no corpo desses mestres, né? De quem pratica capoeira. Então, eu pensei assim, nesse campo, assim, dos saberes incorporados, na dimensão do corpo negro, na diáspora, construindo sentidos, contando histórias. Isso levou sempre um entendimento, assim, dessa epistemologia mesmo, né? Dessas histórias, de vastos conhecimentos africanos que chegaram no Brasil não através de livros, não necessariamente a palavra contada, cantada, mas através da corporalidade, né? Que é o corpo que ensina essa resistência e essa reinvenção. E aí, na capoeira, um aspecto que eu aprofundei bastante para relacionar a ginga, o movimento corporal, com a Nginguimbande histórica, mas também ela é muito presente nas manifestações de congado, né, as festas de coroação de reis, rainhas negras. A gente tem referência desde o início do século XIX, no Tejuco, Diamantina, né, a coroação da rainha Xinga. A gente tem várias fontes que descrevem no Nordeste brasileiro essas festas onde a rainha Ginga é um personagem que tem ali, normalmente ela é o polo oposto do rei do Congo, que é cristão, ela é o polo pagão, ela que está em guerra, e assim, é bem interessante analisar as músicas, né, que foram registradas por esses folcloristas, Mário de Andrade, Gustavo Barroso, que trazem a rainha Ginga, mulher de batalha, tem uma cadeira ao redor da navalha, ela é sempre descrita como uma mulher muito forte, temida, e que com ela não vai mexer, né, como assim, mantendo esse núcleo da história dela, aquela mulher que não vai ser derrotada jamais. E isso, assim, no século XIX, quer dizer, mais de 200 anos depois que ela tinha morrido, foi contada aqui pela população escravizada, ou pelos trabalhos que eu fiz na documentação das Irmandades do Rosário, que organizava essas festas, até surpreendente lá em Diamantina, a maioria do povo não era Angola. Então, quer dizer, vários povos de várias origens africanas, né, entenderam que a Rainha Ginga é um símbolo que dá essa liga da resistência. Então, escolheram esse nome para ser sua principal representante ali, que é ser a rainha coroada, ser um símbolo dessa vitória, dessa resistência. E, além dos congados, assim, tem muito, até hoje no Brasil, tem em Osório, no Rio Grande do Sul, na Lapa, no Paraná. São festas vivas que tem a Rainha Ginga. E eu tive a honra de entrevistar uma Rainha Ginga de verdade, né? Uma mulher, uma rainha de congado, cujo título é Rainha Ginga, em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. E para mim, assim, ela é a própria Rainha Ginga, uma super comandante, é aquela assim, que sabe como agir, que tem todo mundo ali na palma da mão. E é bem interessante perceber assim, como isso ainda é vivo e ela ainda dá essa consistência para as festas negras, né? Dá essa identidade, essa força da vitória, ela ainda está atuante, né? E isso vem dessa ancestralidade mesmo, é contado no plano espiritual, que chega para as pessoas que praticam a festa hoje. E também um aspecto que a gente ainda pode aprofundar mais são nos candomblés Angola, porque existe a Inquice Matamba. Matamba era um dos reinos que a Ginga governou no século XVII. E eu também não posso entender isso como uma coincidência, né? A gente tem uma divindade aqui no Brasil que se apresenta como Matamba, e quem já viu Matamba dançar, assim, é uma guerreirona também, onde todo mundo se curva a ela com a sua espada. A dança da Matamba é muito poderosa. Então, nesse plano simbólico, corporal, né? Como que ela também tem muitas semelhanças com a Rainha Ginga. Até como esse é um campo muito difícil de pesquisar o candomblé Angola no Brasil, tem poucas pesquisas e muito ainda norteado pelo sinagocentrismo, né? A gente muitas vezes, Matamba é Yansan, Matamba é Oiá. Vários contatos assim com o Tata Katovangessi, que é um sacerdote do candomblé Angola, assim, muito respeitado. Durante anos conversando com eles para entender melhor isso, a gente escreveu um artigo em parceria, né, em coautoria, justamente para tentar entender quem que é Inquice Matamba. Como que é uma possibilidade dessa história ter vindo também para o Brasil pela espiritualidade.
Então ela está ali performando as danças, as lutas, essa força invencível está ali também sendo cultuada através dos inquices no Candomblé Angola, né? Especificamente em Inquice-Matamba. Tem vários campos para a gente perceber essa imortalidade da Rainha Ginga no Brasil, como essa história é contada, recriada, recontada, sempre associada a essa, fortalecendo a identidade negra nesse campo da resistência, do enfrentamento, do jamais se entregar, né? Em diversas expressões culturais. Então isso mostra essa força inventiva da população africana que buscou esse símbolo. Essas histórias da Rainha Ginga deviam circular ali nos barracões durante séculos, né? Então, passados muitos e muitos anos da morte dela, o nome dela ainda está sendo contado, a história dela está sendo interpretada, dançada, né? De alguma forma, está nesse plano simbólico, ainda sem pensar nos diversos movimentos, principalmente de mulheres negras, que tomam a Ginga também como referência, né? A gente tem lá em Belo Horizonte o coletivo de Nzinga de mulheres negras, assim, desde a década de 80. Então ela é uma força atuante em diversos pontos, né? Dessa militância, da cultura, mas sempre associado com enfrentamento, a resistência, ao nunca se entregar. Essa mulher forte, guerreira, né? Brava. Ainda bem que você insistiu na pesquisa e descobriu tanta coisa interessante, né, sobre a Rainha Ginga e sobre a Rainha Ginga no Brasil também. E eu achei muito bonito essa coisa do espírito e do corpo, dessa incorporação, tomar esse lugar de resistência em quem tinha uma vida, por vezes, bem sofrida. Se a gente pensar no contexto da escravidão, acho que era um alento e uma força também para produzir essas resistências. Uma outra coisa, Mariana, que a gente ficou curioso aqui no projeto, e aí falando que tem estudantes de licenciatura, era pensar com esse momento da Rainha Ginga se tornar um elemento de identidade nacional em Angola, das lutas de independência no continente africano. E uma das questões que a gente pensou é como é que a Rainha Ginga é retratada nas escolas de Angola, né? Levando em consideração essa importância dessa representatividade nacional, nessas lutas, desses movimentos de resistência no século XX. Como é que ela é tratada na escola em Angola? Interessante. A personagem Rainha Ginga, ela foi apropriada em diversos contextos, né? No contexto da independência, na década de 1970, vários literatos pegaram o nome dela para justamente mobilizar essa consciência política, né? Esse senso de uma identidade angolana frente ao colonialismo português. Dentre eles tem Agostinho Neto, né, que foi o primeiro presidente de Angola, um dos grandes nomes da Revolução de Independência, que era, além de médico, era também um poeta. Ele tem um poema que fala, né, da Rainha Ginga, como, assim, o içar da bandeira, né? Tá ali rememorando ela desde Ngolimbande, tentando associar essa luta da Ginga lá no século XVII à luta de libertação do século XX. Como se nós jamais aceitamos a colonização, sempre lutamos contra os portugueses, nunca aceitamos ser subjugados, tal como a Rainha Ginga fazia. Então essa literatura tentou dar uma continuidade, inventou, né, a partir lá do século XVII, buscou ali, naquele contexto do século XVII, as sementes das lutas de independência que estavam acontecendo no século XX. Então tentou criar uma continuidade histórica. Também tem o Pacavira, que tem um romance, chama Nzinguimbande, que é meio quimbundo, meio em português, foi publicado na década de 70, quando ele estava preso na prisão do Tarrafal. Então também é uma obra que traz muita importância, assim, nessa associação, na Rainha Ginga também como nome que está sendo ali no século XX levantado para a construção dessa identidade nacional angolana em oposição à presença portuguesa. Nas escolas, ainda é um processo em construção, porque as escolas em Angola ainda é muito uma matriz colonial. Então, essa produção de materiais didáticos com esse olhar, assim, com a própria voz do angolano, é bem mais recente. Mas o que a gente vê é um esforço para trazer a Rainha Ginga como uma heroína de Angola, não mais uma heroína do povo ambundo, né? Porque ela originalmente é do povo ambundo. Mas até esse cenário de descolonização, o partido político que conduziu isso a MPLA, estava preocupado em não sectarizar a luta, não cair no que eles chamam de tribalismos, né, de uma etnia se dizer mais importante que a outra. Então eles
queriam construir um pacto capaz, uma ideia de Angola capaz de costurar as diversas identidades étnicas. Então, o que eu percebo é que a Rainha Ginga, nos materiais didáticos, ela aparece como essa personalidade que é para além da identidade ambundo. E isso faz sentido, assim, pela própria trajetória histórica dela, como ela recebeu sempre no seu quilombo pessoas de diversas origens étnicas. Então, ela não era só uma rainha dos ambundos. Os próprios Jagues, que é um povo multiétnico, né, que eram os guerreiros que ela liderava, e ela recebia povos da Lunda, povos ovimbundos. Então, assim, é um grande contexto de migração para o seu quilombo, onde todos eram recebidos, se sentiam parte daquilo. Então, parece que esse movimento que arquitetou essa identidade nacional no século XX está querendo mostrar essa ginga supranacional, né, que está ali para cima das diferenças étnicas, né, defendendo todo esse povo angolano que, a rigor, não existia, né, antes de nascer a República de Angola. Então, ela é uma ideia forte, assim, que traz a simpatia de diversos povos. Inclusive, ela era a única que era um ponto consensual entre o MPLA e a UNITA. Todos falam, ela é realmente uma heroína que congrega todo mundo ali. Então, hoje, ela é muito importante, assim, para a identidade angolana, e seu nome está muito na história pública, né, em nomes de ruas, em nomes de escola, nas estátuas públicas que tem em Luanda, e no interior também, mas justamente assim, associado com esse orgulho da identidade angolana, né? Não mais ambundo, mas esse angolano que nunca aceitou a escravização, que nunca aceitou a colonização. Então, assim, é um esforço também de construir essa heroína nacional, né? Nesse projeto político, a gente vai pintando ela com as cores que são interessantes, né? Uma mulher que enfrenta o tráfico de escravos, que coisa assim, né? Faz parte desse processo de criação dos heróis. E é importante também para a identidade angolana, né? Mesmo que não seja bem exatamente a personagem histórica, né? Porque aí na heroína não cabe as contradições da personalidade histórica. Tá lá poderosa, mas marcando essa presença de resistência, de enfrentamento, de vitória, principalmente, né? Porque a Rainha Ginga é vitoriosa. Mariana, muitíssimo obrigada, né, por nos ajudar a conhecer melhor a Rainha Ginga, né? A gente já tomou das suas contribuições nos textos, e tê-la aqui conversando um pouco mais com a gente é bem gratificante. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho que também é uma personagem que dá pra gente conversar sobre tantas coisas, que eu acho que fica até um convite para uma próxima conversa sobre a Rainha Ginga. Obrigada. Então, se eu pudesse falar mais uma coisa, sem reforçar essa importância da Rainha Ginga estar chegando nas escolas, porque ela é uma personalidade histórica muito poderosa para a gente desconstruir vários mitos, vários equívocos que foram ensinados, né? Primeiro, que os africanos eram inferiores e que eles foram naturalmente escravizados porque eles eram mais fracos. E a Rainha Ginga mostra que não foi isso, né? Os africanos eram vitoriosos, ela enfrentou os portugueses, ela venceu. E além de perceber que as guerras que eram travadas ali eram lutadas pelos sujeitos africanos, né? Mesmo aqueles que estavam nos interesses portugueses. Também ela é capaz de reverter esse lugar da mulher. Quando a gente pensa uma mulher no campo de batalha, uma mulher no comando de estados, a gente desfaz essa imagem errônea que a gente constrói da mulher africana como oprimida, como sem vez, sem voz. E o que é mais surpreendente, assim, que a Rainha Ginga não foi a única, né? Nesse livro Poderosas Rainhas Africanas, eu tento pontuar isso. Como na história da África a gente tem diversas mulheres nessa posição de comando. Então, assim, por mais que a Rainha Ginga seja incomparável no sentido, assim, das batalhas, das estratégias que ela empreendeu, né, da diplomacia, ela não foi a única mulher, nem no campo de batalha, nem no comando de estados. Mas é muito importante a gente trazer esse exemplo de protagonismos femininos, né? Então, a mulher ali vencendo, derrotando as tropas portuguesas e sendo descrita como das piores formas possíveis pelas forças portuguesas, e hoje se tornou esse símbolo de heroísmo, de vitória, de resistência. Então ela é realmente uma personalidade muito importante para chegar na sala de aula, né? Mostrar a força africana, a vitória, as possibilidades de vencer essas guerras, né? E supera um tanto de equívoco que a gente aprendeu, assim, sobre o tráfico negreiro, como se fosse um caminho quase natural, né? Que os próprios africanos se entregaram, não é nada disso. A gente continuar, porque rende muita conversa, essa ginga, as outras gingas e as outras rainhas, e para mim é sempre um prazer falar desse tema. Muito obrigada.
Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção e roteiro, Maria Emília Vasconcelos, Arthur Santana, Beatriz Silva, Iuna Lima, Lídia Souza e Ivaniela Araújo. Locução, Maria Emília Vasconcelos. Na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.